A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Que verso maravilhoso do Deus que fez os céus e a terra, o Criador de todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos de homens. Quero falar no dia de hoje sobre os atributos de Deus. Quando a gente fala dos atributos de Deus, estamos mencionando as qualidades de Deus. E podemos classificar esses atributos divinos em duas classes: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que não são compartilhados pelos seres humanos, enquanto que os comunicáveis são aqueles que nós partilhamos com os seres, ou Deus partilha com os seres humanos. Por exemplo, quando Deus compartilha a sua sabedoria, é um atributo comunicável. Quando Deus partilha o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, esses atributos são comunicáveis. Mas eu quero falar de 10 atributos incomunicáveis que não dependem do ser humano. O primeiro deles foi a criação. Quando Deus fez os céus e a terra, sendo Ele o Criador e Senhor dos céus e da terra, Ele não consultou nenhum ser humano, mesmo porque nenhum ser humano ainda havia. Então a criação, o Criador, é um atributo incomunicável de Deus. O segundo atributo incomunicável está em Atos 17, 25, que diz: nem tampouco é servido por mãos de homens. Ou seja, Deus é independente da sua criação. Deus não depende dela, como que se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é o que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aqui no verso 25 de Atos 17, percebemos mais dois atributos: independência e autossuficiência. Deus não depende de ninguém, Deus é autossuficiente e Deus é independente da sua criação. Outro atributo maravilhoso de Deus é a sua transcendência. Transcendência é aquilo que vai além do que nós pensamos ou imaginamos de Deus. Por isso que nós nunca podemos conhecer a Deus na sua totalidade, não é? Como é que o limitado vai conhecer o ilimitado? Isaías 55:9 fala um pouco dessa transcendência, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isso é a transcendência divina. Outro atributo maravilhoso é a infinitude. Deus é infinito, ou seja, Deus não tem fim, a gente não consegue esquadrinhar o seu pensamento, o seu entendimento, que é infinito. Salmo 147, verso 5 diz: grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento infinito. Outra coisa, outro atributo que não é comunicável ao homem é a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tiago 1,17 nos fala dessa imutabilidade. Diz: toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é um Deus imutável. Outro atributo incomunicável de Deus é a sua eternidade. Como entender
Como aquilo que é temporal, finito, pode entender o eterno, o infinito. Salmo 90, verso 2, diz: antes que os montes nascessem, ou antes que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outro atributo incomunicável é a onipresença. Onipresença nós vamos encontrar no Salmo de número 139, verso 8, que diz: se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, no inferno, a minha cama, tu ali estás. Deus está tanto no céu quanto no inferno. Ele é onipresente. Outro atributo incomunicável é a unidade de Deus. Deus é um. Deus é um. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, nos fala que o Senhor é um só. Deuteronômio 6,4 faz parte do chamar: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o último atributo é a Trindade. 1 João, capítulo 5, verso 7 diz: por três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. Unidade na Trindade. Criador, independência, autossuficiência, transcendência, infinitude, imutabilidade, eternidade, onipresença, unidade, Trindade são 10 atributos incomunicáveis de Deus. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva.